Vamos trazer aqui para a mesa, inclusive, aqui, dar uma boa noite, já está aqui conosco o senador Jean Paul Prats. Tudo bem, senador? Seja bem-vindo aqui ao Repórter 98. Tudo bem, Tiago, tudo bem, Alexandre? Prazer estar com vocês aqui nessa bancada flamenguista, né? Eu não. Vermelho e preto. O senhor já chega assim? Eu sou Botafogo, rapaz. Pois é, mas olha aí, tudo vermelho e preto. Aí fala que a última vez que eu vim aqui era amarelo, era um negócio. Agora juntou América e ABC aqui junto. Não gostou não do estúdio novo, rapaz? Eu achei meio flamenguista, mas como pode também ser interpretado como América e ABC juntos numa mesma mesa? É melhor por essa vibe. Vamos perdoar o arquiteto aí. Senador, seja bem-vindo aqui ao Repórter 98. A gente vai trazendo aqui as notícias, o senhor fica à vontade também para se inserir no debate. Tá bom, já queria, inclusive, saber da sua leitura disso que a gente estava conversando aqui agora. Sei que o senhor está na chapa, o senhor está no grupo do governo, mas olhando assim, como observador, essas articulações na oposição, qual é a sua leitura, senador? Não, é muito claro, Tiago. Veja, essa questão da discussão mais recente, o presidente Lula tem dito isso também, de que a polarização é ruim. Não é a polarização que é ruim. A polarização ela ocorre em qualquer lugar do mundo, não é só do Brasil e do Rio Grande do Norte. Toda eleição para o executivo tem o governo e o não governo. Só isso aí já é uma polarização. Ou você está gostando do governo ou não está gostando do governo. Então quem se alinha para o não governo pode ser mais ou menos radical, podem ser vários, pode ser um. Mas a polarização, a essência, é quem gosta do quem está no executivo, que está saindo, quer renovar ou não quer renovar, seja através de um sucessor, seja o próprio mandato, versus quem não está contente com aquilo e quer personalizar alguma novidade ou alguma oposição àquilo ali, ou personalizou isso durante o período do próprio mandato de quem está mandando. Mas eu acho que a crítica que se faz da polarização, senador, é mais daquela polarização apaixonada. É isso que eu ia dizer a você. Se deixa o debate das coisas que importam de lado, né? O tipo de performance da polarização é que pode ser muito nocivo e destrutivo. Ao invés de você estar construindo, trazendo propostas, etc., está desclassificando o outro. Ou pior ainda, que é uma coisa que a gente atingiu agora, um nível jamais visto na política do Brasil na história, que é você criar fatos que não existem, ou criar teses anti-ciência, criar teorias conspiratórias, né? É usar uma segunda e uma terceira dimensão para confundir as pessoas e às vezes criar cortinas de fumaça, e eu estou me referindo particularmente ao governo federal, sob a própria incompetência ou até a própria má-fé mesmo, as atitudes relacionadas com corrupção, com superfaturamento, com esquemas, etc. Como é que você distrai o povo com isso? E cada vez que acontecer alguma coisa, sai uma pontinha do iceberg, você joga uma coisa absurda na mídia qualquer, faz uma declaração bombástica qualquer que ninguém nunca disse, um posicionamento ultra racista, ultra misógino, ultra preconceituoso. Senhor, desculpe interromper, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre essa questão federal, essa mas eu queria trazer, que a gente está se referindo. Eu queria trazer mais aqui pro Rio Grande do Norte, sua leitura sobre esses movimentos. Pois voltando a isso, então, assim, claramente, dentro dessa análise inicial que a gente faz de polarização natural, o lado não governo não conseguiu viabilizar até agora um nome que tivesse performado ao longo de 4 anos uma oposição sistêmica, construtiva e credível, né? Então o povo não diz, quem é que está em oposição a Fátima? Quem falou alguma coisa que realmente fosse relevante? Foi o Kelps ou sei lá quem, com a tal da CPI lá, que acusou um negócio que não tem a menor consistência, né? E a gente pode conversar abertamente sobre isso. Todo lugar que eu vou agora o cara entra lá no chat e diz, e os 5 milhões? E os 5 milhões? Inclusive, um processo judicial, é um processo judicial. Pergunte aí a todo mundo que tem causas na justiça, claro que algumas são bem menos importantes do que isso, menos visíveis, quanto tempo leva um processo de recuperar um dinheiro que você pagou a alguém que não te entregou alguma coisa. Agora, o vice-governador Antenor Roberto, o senador, atribui, na verdade, essa estrutura da oposição hoje a própria ação do governo, que agiu para desmobilizar esse grupo de oposição. São as duas coisas. Trazendo Carlos Eduardo e agora o MDB. Você, para ter sucesso numa estratégia, numa tática eleitoral, você precisa ter um contexto favorável. Você enxerga aquele contexto, você já vê que ali, olha, já até agora, lá para um ano atrás, 1 ano e meio atrás, mesmo com pandemia e tudo, você já enxergava que a oposição era muito difusa. Ela buscava pés para se agarrar em alguma coisa, para falar do governo, para tentar construir, alavancar uma espécie de oposição, alguma coisa, não conseguia. E isso se deve, claro,
parcialmente a méritos, majoritariamente méritos de realização e de combate a situações muito inusitadas que a gente viveu nesse período. É bom reconhecer que a gente passou metade do mandato, Fátima passou sob a égide de um estado de emergência com a pandemia, né? E a outra parte, aqui no comecinho e no final, no começo resolvendo problemas de folha de pagamento, um estado quebrado, estado pré-falimentar, não podia fazer nada que alguém dizia, opa, mas tem que pagar o salário primeiro. Ah, vai fazer uma escola. Não, tem que pagar o salário primeiro. Resolva primeiro os 4 folhas que estão atrasadas. Então, você passa com o primeiro ano sem pandemia, mas com isso na cabeça o tempo todo, tendo que resolver financeiramente a situação do Estado, e agora já é um período quase pré-eleitoral. Diante de todas essas dificuldades, há de se convir que a governadora deu show. Ela realmente colocou o Estado de pé, do ponto de vista financeiro, superou a pandemia sem usar as fórmulas mágicas e sujeitas a grandes esquemas. Aí sim, não é de 5 milhões de respirador que não recebeu. Isso foram aqueles hospitais de campanha, que era uma mamata. Aquilo se transformou em grandes esquemas que estão sendo investigados ainda em outros estados, em outras cidades. Num estado relativamente pequeno, do ponto de vista territorial, com muitas cidades polo, onde não fazia sentido nenhum, no final das contas, gastar um monte de dinheiro numa instalação apenas centralizada em Natal para atender uma pandemia que justamente o grande problema era levar e trazer o vírus de uma região para outra. Então fez-se uma gestão, no ponto de vista sanitário, praticamente perfeita para um estado do tamanho do Rio Grande do Norte. É claro que isso não vale para São Paulo, para Rio de Janeiro, são outras coisas. Mas aqui tivemos uma solução próxima do ideal. Inclusive foi usada em outros países de mesmo tamanho, em outros estados, em outros lugares do mundo de mesmo tamanho, que foi fragmentar o atendimento e investir em instalações que vão ficar perenemente nessas cidades. Estou falando dos leitos de UTI, dos leitos de antes da Covid, né? Esses leitos não existiam de UTI, que era uma cobrança que só tinha. Tem cidade que UTI, nunca teve um leito em Mossoró e Natal. E esse plano foi gestado ainda com o então secretário de Estado da Saúde, que hoje está no Rio Grande, que foi do Luiz Roberto, que desenhou essa distribuição de UTIs para regionalizar. Isso. Então esse projeto pronto foi tocado, né, tinha também determinação da justiça, inclusive. Exatamente, que Robson vinha implementando. Sentido, né? Agora, saindo da Covid e voltando para a política aqui, eu queria sua análise. É ruim ser governador do Rio Grande do Norte, que as pessoas não estão querendo ser governador? Não, aí que tá, não é isso. Todo mundo que chega ao nível político que pode almejar isso, deve e quer fazer isso, né? Todas as figuras que você mencionaram aí certamente querem ser governadoras. É tipo jogar na seleção brasileira, é você governar o seu próprio estado, o estado que você adotou, né? Muitos, além de mim, adotaram o estado, gostam do estado, gostam da população do estado e gostam de gerir uma situação como essa. O que eu acho que acontece é que essas pessoas realmente não conseguiram pegar um pé para firmar uma alavanca para propor uma coisa anti-Fátima ou anti-governo dela. Não conseguiram encontrar esse ponto de resistência ou esse ponto de apoio. E a população não viu isso. Falado, não está fazendo isso, Fábio Dantas? Mas Fábio Dantas é um franco atirador. Fábio Dantas não está em lugar nenhum, não tem nada a perder. Ele é um cara que pega o dia que a conta do Estado recebe dinheiro, de royalties e outras coisas, e sapeca na mídia que o Estado está cheio de dinheiro e não está pagando as pessoas porque não quer. Isso é de uma idiotice atroz. É claro que ele sabe que isso não é verdade, mas é aquilo que eu disse. A política se transformou num palco de teorias, de factoides, de fake news. Então o que importa é quantos cliques você vai levar e quantas pessoas vão comentar aquela estultice que você disse naquela hora. Senador, agora o senhor depois todo mundo vai comentar e dizer, mas que coisa, senador, o governo se defende, vai lá e explica, olha, com uma conta corrente de uma pessoa, você recebe o salário num dia e sai pagando as contas nos outros. Eu, quinto dia útil, eu tô rico. Agora, fim do mês, e eu no tô... dia 6? Pois é. Já senador, pagou tudo, né? O senhor há de convir que há uma dificuldade aí para o governo. O senhor está elencando aí pontos positivos da gestão, a questão da regularização das folhas em atraso, da questão da arrumação financeira, várias medidas foram adotadas. Mineiro esteve aqui ontem, falou, reforma da Previdência, teto de gastos, várias outras medidas saneadoras que foram implementadas. Mas o senhor há de convir que Fátima pode ter uma certa dificuldade em vários municípios por não ter talvez grandes obras estruturantes. Como não, pelo amor de Deus, todas as obras do governo cidadão, você pode até dizer assim, mas não é o dinheiro do caixa do Estado, é um empréstimo, independentemente disso, você acha que realmente é a queixa, inclusive, de prefeitos, tenho visto todas as prefeitos, que prefeitos alegam que não há obras estruturantes qual é a obra estruturante? Ele chegou com alguma demanda de obra estruturante? Esse que tem que ser, qual é a obra estruturante?
uma escola antiga, clássica de uma cidade, reformada, reorganizada, atualizada para os meios novos de ensino, escola pública, isso não é estruturante? Claro que é estruturante. Isso estrutura as vidas das pessoas. Porque não fez uma ponte enorme entre um lugar e outro, etc e tal. Isso também nós temos emendas, temos ministérios, tem áreas federais que cuidam disso. Então há uma questão também que é essa questão da falácia. Falar é muito fácil, né? Você vai, não fez nada estruturante. O que é? O cidadão, pessoal, vai ter que nessa eleição perguntar as coisas, perguntar mais do que receber lorota e conversa mole. Perguntar claramente. Quando o cara falar, o que é estruturante? Sim, o que você acha que deveria, que o governo do estado, não adianta empurrar para coisa federal e maior, né? Não adianta dizer, barragem, uma nova barragem de Oiticica em algum lugar. Poxa, isso é um negócio que exige um esforço, como aliás a própria barragem de Oiticica um esforço conjunto entre o governo federal e o governo do estado. Uma questão que e é muito outras colocada, obras senador, estruturantes, uma coisa que é muito colocada, os próprios prefeitos têm que entrar junto também. Estradas estaduais, por exemplo, há uma queixa muito grande de prefeitos, a sociedade de modo geral, que estradas estão em situação muito precária. Isso é um ponto que se fala, por exemplo, que o governo poderia ter investido mais nessa área. É um ponto em que poderia ter investido mais, sim, se tivéssemos um tempo normal de execução de obras e num tempo normal de duração de mandato. Nós tivemos aí, como eu disse, metade do mandato afetado por uma pandemia, onde todos os recursos primeiro foram drenados para a folha de pagamento e depois foram drenados para essa pandemia. Aí você vai dizer, mas recebeu recurso extra. Isso também é uma coisa que o pessoal diz, Bolsonaro salvou o Rio Grande do Norte. Mas aquilo, pessoal, lembre-se, o estado de emergência, o auxílio emergencial e o recurso extra que entrou no lugar daquele chamado Plano Mansueto, lembra disso? Que era de socorro aos estados que estavam endividados. Ele foi exigido pelo Congresso Nacional, ele foi tirado à força do ministro Paulo Guedes. Paulo Guedes e Bolsonaro não queriam dar dinheiro nenhum de emergência para os estados, tá bom? Eu sei porque eu estava lá, eu vi, eu ouvi e participei. E lutei muito para convencer as pessoas, até pelo constrangimento de dizer, quer dizer que diante de uma pandemia dessa, vocês acham ainda que o Estado tem que ser mínimo e não vai entrar? Você lembra dessas discussões? E o Congresso transformou aquilo que seria o Plano Mansueto num socorro financeiro. Muito maior, na Lei muito 173. Maior, por força do Congresso. E em 21 deu outra leva de recursos que esse não chegou nenhum ao Rio Grande do Norte. E ali nós tivemos o auge da pandemia em 2021, não foi em 20 não. Então, não é que salvou, ele fez a obrigação dele diante do Congresso ter empurrado goela abaixo a necessidade de soltar recursos emergenciais para os estados. E esses recursos emergenciais dos estados não podiam ser usados, por exemplo, em estrada. Eles têm que ser usados no que foi aprovado para ser feito. A gente não aprovou recurso extraordinário para fazer estrada. Agora, vamos lá falar de estrada rapidinho. O plano de logística do estado, esse plano está completo, está aí, e ele está sendo realizado, inclusive agora que liberou agora para fazer obra, para entrar nas cidades, para levar a pionada para lá, etc, com segurança e tudo, ele está sendo realizado, infelizmente com atraso de 1 ano e meio, 2 anos, mas ninguém no governo, eu nunca vi a governadora dizer que as estradas estavam uma maravilha, ela sabe perfeitamente. Sim. Essas estradas, como a gente tem uma cultura brasileira de mais de 3 ou 4 décadas, que esse asfalto e as obras que se fazem são feitas igual para todo o Brasil. Então, aliás, lugar o Dr. Manuel do DR é reconhecido como sol, sincerão do governo. Toda vez que ele dá mas aí você vê, o asfalto dura 4 anos certinho, já reparou? O asfalto brasileiro é feito para durar 4 anos. Só ajustando aqui a pergunta de o asfalto Thiago, sorrisal, né? Exato. Sobre o governo do Rio Grande do Norte, né? Em janeiro de 2011, ao assumir como chefe de gabinete, Paulo de Tarso Fernandes fez uma entrevista para a Tribuna Norte e disse, olha, se for pagar todos os planos de cargos e salários que foram aprovados entre o governo Iberê, saída de Vilma Iberê, o Estado, o governador vai virar pagador de folha de pagamento. Pá, esse momento chegou. Aliás, chegou antes de Fátima. Aí outra coisa, gerir o governo cidadão, empréstimo adquirido no governo Rosalba, de lá para cá, aí depois pagar a folha, reforma de escola, operação Tapuraca ali, um pontual aqui, não é pouco para a gestão governamental? Não, absolutamente, o programa Governo Cidadão é um programaço. Não estou falando, mas não é pouco, só cheio de obras. Veja, é pouco. O novo é o que, Tiago, ajustando a pergunta, o novo foi feito o quê? É pouco diante da expectativa que a gente tem num estado como o Rio Grande do Norte e num país como o Brasil. Tudo vai ser pouco sempre, porque a gente tem porque precisa de muito. A gente está tão atrasado em tantas coisas, que a gente tem que fazer tanta coisa, que tudo que a gente fizer, mesmo assim, um cara vai chegar lá e dizer, mas aquele lei de UTI ali, em vez de ser desse tipo, tinha que ser do outro e tinha que ter mais 2 desses.
Se a gente tivesse mais 2, atendia. Tudo bem, mas pelo menos você tem um agora que não tinha nenhum. Então a gente vai caminhando vagarosamente. Em 4 anos você não resolve tudo, isso é dizer comum de todo político, tudo bem, eu sei, mas é verdade. Agora, isso encerra um outro grande dilema que a gente tem que enfrentar no Brasil, que é essa história de Estado mínimo. O cara vai para todo lugar e diz assim, o cara que eu digo é quem defende isso: o Estado não pode ter dinheiro, os impostos têm que ser reduzidos, o Estado não pode operar isso, nem aquilo outro. Tem que se dedicar à educação, saúde e segurança no máximo, e o resto tem que deixar para a iniciativa privada fazer tudo. Primeiro que ela não faz tudo, né? Por exemplo, que há estatais no Brasil que ainda existem e tem que existir mesmo, porque a universalidade só é garantida pela estatal. Senão você só teria, onde tem lucro, você teria serviço. E onde não tem lucro, você não teria serviço nenhum. O país é enorme, um lugar como o Rio Grande do Norte seria o último que você teria, por exemplo, para investir correio privado, ou petróleo, ou coisas assim. Mas esse dilema que a gente tem que enfrentar é, gente, vamos realmente reconhecer que o país é um país que precisa de infraestrutura. Ele ainda está num estágio atrasado em relação a outras nações, e ele precisa não só de comando estatal, como de investimento estatal em outras áreas que não apenas segurança, saúde e educação. E mesmo nelas você vê que os governos mais liberais, esse governo de Paulo Guedes e Bolsonaro, que Bolsonaro é só a figura decorativa do processo na parte da economia, ele corta dinheiro na educação como nunca se cortou, corta na saúde como nunca se cortou, só não cortou mais porque teve a pandemia e eles foram obrigados a gastar, mas senão teriam corte danado. Senador. E aumenta em defesa. O Brasil está em guerra contra quem? Para comprar Viagra e comprar prótese peniana para milico? Senador, então, esse dar um dilema, aqui pra gente continuar só para fechar, sim, esse dilema entre Estado mínimo e Estado necessário, nós vamos ter que acessar com as candidaturas a presidente, e isso repercute nos estados também e nos municípios. Estou falando de prefeitos e governadores. Sem dinheiro não se faz nada. Não adianta todo mundo querer a cidade ou o estado ideal se a gente não tiver viabilidade econômica para fazer essas obras. Perfeito, senador. Deixa eu acrescentar mais alguns ingredientes aqui pra gente continuar a nossa conversa. Antes de eu dar um recado aqui pro nosso ouvinte do Repórter 98, olha só, gente, completar 50 anos de existência é um marco para qualquer escola, qualquer empresa, mas pro SEI isso é só o começo. Os 50 anos são os primeiros passos de uma trajetória marcada pelo reconhecimento de toda a cidade, pelo seu reconhecimento. O SEI está há 50 anos preparando futuros, sempre prontos para ajudar os alunos a trilharem o caminho que sonham para suas vidas. Do SEI saem cidadãos conscientes e críticos, pessoas prontas para criar um mundo melhor e conquistar seu sucesso. Nos próximos 50 anos você está convidado a mudar o mundo com o SEI. Mais uma vez, nosso SEI, 50 anos fazendo histórias, preparando futuros. Olha, a gente falou agora há pouco aqui sobre a chapa da oposição. Senador Jean, fala um pouquinho agora sobre a chapa do governo aqui. Quase tudo certo aí para o anúncio de Walter Alves como candidato a vice na chapa da governadora Fátima à reeleição. O próprio vice-governador Antenor Roberto ontem deu entrevista dizendo que já foi avisado, que já está tudo certo, se conformou já, vai pleitear a suplência aí na candidatura ao Senado. Mas há resistências ainda, né? Ontem a deputada Isolda deu uma entrevista mais uma vez se posicionando contra a presença de Walter Alves na chapa. A gente separou um trechinho aqui do que disse a deputada em entrevista ao programa Jornal da Tarde, lá da Rádio Rural de Mossoró. Vamos acompanhar. Bancada. Então eu tenho feito esse processo, você sabe a minha posição, né, sobre isso, mas esse debate a gente vai fazer dentro do PT. Nós teremos um encontro de tática eleitoral para definir isso dia 31 de maio, já está definido, nós teremos 250 delegados, é assim que o PT funciona, e é lá no PT que eu vou expressar minha posição, né, acerca desse processo. Eu sou contra, né, como já disse isso, acho que... Contra o quê? Contra a presença de Walter Alves na chapa. Acho que é possível a gente ter construir uma frente onde a gente tivesse um conjunto de garantias, né, de pessoas que acreditam e que estão nesse processo, né, desse projeto que foi construído desde 2018. Eu acho que o caminho que nós trilhamos desde 2018 para cá nos permitiu a gente estar em outro patamar desse debate, né? Eu não estou dizendo que o PMDB não podia nos apoiar. Agora está numa condição de vice, me parece que poderia ser no estágio menor, mas como eu já disse, esse debate nós vamos fazer dentro do PT. Essa decisão será
conjunta dentro do Partido dos Trabalhadores e uma certeza absoluta eu tenho. Né? Eu farei campanha com todas as minhas forças, com todas com a minha energia, que não é pouca, para reeleger a professora Fátima Bezerra e para reconduzir o presidente Lula desse país. Eu não me direi esforços, eu não descansarei. Portanto, um trecho da entrevista da deputada Isolda lá à Rádio Rural de Mossoró. Alexandre Mulatinho, senador Jean, a deputada Isolda, né, vem se posicionando publicamente contra essa aliança. Essa possibilidade do MDB estar na chapa, não sendo na posição de vice, já foi proposta, né, Mulatinho? A gente até trouxe isso aqui. Mas eu acho que isso foi superado, né? Exato. E naquele momento o MDB continuou reivindicando a condição de vice, e vamos lembrar que depois daquele momento ali, houve toda a articulação e chegou muito próximo de ser anunciado que Walter Alves iria para a oposição, inclusive sendo candidato a vice na chapa. Por conta disso foi superado. Por causa inclusive o seu próprio senador Garibaldi chegou a conversar, acho que não sei se com o Túlio Lemos ou com o Heitor Gregório, dizendo os dois. Não, eu digo, a declaração dele, expressamente falando, que era muito pouco para o MDB se limitar a estar na chapa sem ser na vice. Então o que a deputada Isolda está propondo já foi proposto e o MDB não aceitou, né, moça? Ela volta a fala que ela fez anteriormente, que na primeira ela ainda foi até mais enfática, que ela disse: a gente aceita, depois vomita, e que causou uma reação, aí para as conversas. Isso na visita de Lula, que veio falar com Garibaldi, não só aqui, mas ele foi em Pernambuco, foi em outras cidades aqui, outros estados do Nordeste, para fazer essa composição, ter o PT aliado com o MDB, com foco na eleição dele. Foco é esse, e para fortalecer também. E o MDB também. Aqui nas questões, por exemplo, aqui, prioridade, eleger a governadora Fátima, reeleger a governadora Fátima. O que é que foi feito? Tem um recuo nessa conversa. Aí, mágoa para aqui, mágoa para o lado, tem que ser outro camarada, tá aqui fulano, Jorge Soares vem pro MDB para ser o vice, não tem isso, volta. Ou aí, outro nome do MDB. Aí a oposição já se reúne com um certo fôlego, aí começa a torcer pela candidatura de Ezequiel. Ezequiel tem uma grande ligação com Walter Alves, uma grande parceria de dobradinha de voto com Walter Alves para federal, ele para estadual, em várias cidades aqui do Rio Grande do Norte. Há um fogo de esperança nessa história, nessa torcida para Ezequiel. Aquele foguinho do MDB assim que sobe no meio da letra? Pode até ser. Pode até ser essa labareda aí. Aí depois, o Ezequiel ficou em silêncio, não teve nenhuma apresentação como candidato a governador, e sim para pré-candidato à reeleição para deputado estadual. Volta a conversa: vamos nos reunir em São Paulo. Aí Walter diz: não, nós não vamos nos reunir com Lula, mas a governadora foi, mas a gente não vai. Aí agora tem uma nova reunião, que eu tô doido que a gente comece a falar dessa reunião. Vamos trazer para ter esses bastidores, mas deixa ele falar, dá a impressão de Isolda. Deixa eu falar uma coisa sobre isso. Eu acho maravilhoso um partido que faz essa discussão. Todos os partidos deviam ser assim. Todos os partidos deviam ser assim. A gente já conversou sobre isso em outras ocasiões. Isso diz respeito à minha posição também. Voltando àquela o PSDB fez essa discussão, fez uma prévia, mas parece que não está vogando. Mas ali foi uma prévia, depois teve aquela convenção, aquele negócio todo espetaculoso. Ali não, já outros partidos precisa fazer um espetáculo daquele. O que a gente tem outros partidos, americano, né, senador, é que às vezes a discussão de fato acontece, mas a parte que é vencida no voto... vem um de cima e manda e acabou. E outra coisa, método, e essa pessoa que pede sai da legenda, né? Nada, o outro sai, pega uma legenda qualquer dessa de aluguel, sai para fazer despeita no outro. No PT o pau come lá dentro, mas depois sai todo mundo unido, né? Exatamente. E o bacana é exatamente isso. E se a gente tivesse mais 3 ou 4, não precisa ser 10 não, mas 3 ou 4 partidos assim, você teria convenções menos espetaculosas e mais programáticas realmente. Mas você essa fala de Isolda não e... prejudica a própria articulação do partido, não prejudica nada, faz parte do processo. Ela mesma disse: nós vamos conversar sobre isso, nós vamos ter convenções, nós vamos ter reuniões, e isso faz parte do processo, entendeu? Muitos podem protestar, muitos podem falar, a liberdade de falar é ótima nesse caso, assim, não está ofendendo ninguém, não está desmerecendo ninguém, está colocando o ponto dela. De novo, voltando para aquela questão da polarização básica, nós estamos falando de governo e não governo. Quem está a favor do governo, quem julga, e os outros têm todo o direito de julgar que não, mas quem julga que o governo foi bem, apesar dos pesares, com todas as dificuldades que teve,
vai tentar se encaixar na chapa do governo. Se tiver porte para reivindicar e conseguir uma posição de primeiro escalão, um Senado, uma vice-governadoria, etc., tudo bem. Se não tiver, vai estar ali também, porque um governo não é composto só dessas 3 pessoas. Um governo é composto de secretários, de pessoas que vão tratar de determinadas áreas. Cada partido desses deveria, se não tem, mas pelo menos o PT tem, e outros até tem, aqui no Rio Grande do Norte tem sim, equipes, militantes, pessoas que estão abaixo das estrelas de primeira grandeza e que têm uma expectativa de participar ou nesse governo ou num próximo governo, ou se não estavam nesse, querem embarcar. Então isso é da política, isso é normal. Não tem que ser estranho isso. É claro que isso gera esse tipo de debate e é natural que vocês e nós todos, como comentaristas, observadores da cena e até protagonistas, podemos discutir isso. Mas achar isso estranho é que eu acho demais. Eu acho que isso é saudável, isso é salutar, isso é bom. Mas a corrente da deputada Isolda, ela hoje é minoritária ou majoritária do PT? Hoje, se você conceber que são 5 ou 6, né, uma só é minoritária por natureza. Eu digo mais em relação a essa possibilidade de Walter Alves ser o candidato a vice. Não, é já o entendimento. Eu acho que o bacana do PT, né? Inclusive aqui, é que não tem ninguém que comanda, ninguém exatamente ganha sozinho, né? Você tem que sempre compor com alguma outra corrente para ter o seu ponto de vista prevalecente. Mas o partido já deu a Fátima aí a legitimidade da condução do processo. Então o partido é o técnico. Ontem a gente teve um jogão, né? Eu usei essa analogia com o futebol. Na política aqui, eu me sinto como um jogador que está em campo, que inclusive estava no banco, entrou como titular, fez seus golzinhos, fez uma temporada boa. Eu acho que pelo menos eu honrei o mandato da principal figura política do estado hoje, que é Fátima Bezerra. Gostando ou não gostando dela, tem que se admitir que ela hoje é a primeira figura principal. Eu entro no lugar dela na Câmara mais alta do Legislativo Nacional, faço um trabalho legal, acho que a gente honrou o Rio Grande do Norte, honrou o mandato dela, completou um mandato de 8 anos. E eu não estou me sentindo desmerecido nem nada disso. O senhor está confortável na posição que o senhor está? Absolutamente, porque, como eu digo, no futebol você é escalado pelo técnico. E sabe quem é o técnico nesse caso? O partido. O partido é o técnico. Ele não manda em você. Você pode pedir demissão e sair do partido se quiser. Mas se você está no partido, está no jogo, está lá no gramado, tendo que fazer gols, tendo que passar bola, tem que recuar, marcar, jogador, fazer o seu trabalho. Você vai protestar porque eventualmente você vai ser substituído, ou porque você sabe que no próximo jogo outro titular vai entrar no seu lugar, ou você vai jogar no time numa outra posição que o técnico disse para você jogar. Então não é uma subserviência, é isso que a gente tem que realmente consolidar isso. A vida partidária não é uma vida de subserviência, é uma vida de trabalho coletivo. Você é escalado pelo coletivo do partido e desempenha a sua função. E eu vou fazer isso. E se eu não estiver jogando no Senado, eu vou estar jogando com o presidente Lula, eu vou estar jogando com a governadora Fátima. Eu estou nessa vida. O dia que eu não quiser mais fazer isso, ou achar que isso tudo é uma grande besteira, ou que eu sou injustiçado, ou que eu sozinho não posso fazer o que eu quiser, eu saio educadamente do partido, digo, olha, eu não quero mais, não quero jogar mais nesse time. Agora, você estar no time e fazer greve, você imagina se você está no time ontem lá do ABC e o técnico resolve te colocar um jogador, não é nem te substituir, colocar um outro jogador para jogar com você, você diz, não, com ele eu não jogo, vou parar no campo e vou ficar parado. Só que vamos dizer que no próximo jogo entre ABC e América, e Fernando Marchiori traz o Wallace Pernambucano. O problema dele. E aí? Mas quantas vezes isso já aconteceu? Eu mesmo fui diretor de futebol do Alecrim em 2015, no ano de centenário. Eu trouxe 3 jogadores do ABC e 2 do América. Eram veteranos, claro, tudo bem, a gente não tinha dinheiro para comprar nem trazer grandes jogadores de primeira grandeza, mas eu trouxe gente do Botafogo, gente que estava no banco do Fluminense, o Lucas Patinho que estava na seleção de juniores. Qual é a sua posição agora? Eu não teve nenhum problema com isso. Qual é a sua posição agora? Minha posição como? Na chapa. Eu tô jogando de meia. Não, tô brincando. Ponta esquerda. Vamos lá, não, é sério. Nós acertamos na época do processo até agora, e lembre-se que a gente está falando de conversas que estão em curso, né, que nós faremos uma dupla, Carlos Eduardo e eu, para o Senado. Então temos a primeira suplência, como eu também estive com Fátima, em função de uma questão estratégica que o Partido dos Trabalhadores reivindica. Diz, olha, estou abrindo uma cadeira principal. Tem um senador da República que custou muito para conquistar esse mandato. Foi a primeira vez que aconteceu com Fátima Bezerra conquistar uma cadeira no Senado Federal, pelo Rio Grande do Norte, pelo Partido dos Trabalhadores. E isso não é qualquer coisa, não é uma coisa que se vende na feira. Então, já que as circunstâncias pedem a união de esforços
contra Bolsonaro, a favor de Lula, a favor de Fátima, contra o negacionismo e tudo mais, pede que a gente traga um PDT, um PMDB e outros e tal, vamos nos unir aqui e vamos ter que... vai sobrar alguém, porque a chapa não pode ser puro sangue. Tem um presidente do PT, o senhor vai ser o primeiro PT, suplente de Carlos. O pleito é esse. você, nós estamos discutindo isso. Até julho, Roberto também pediu a primeira suplência, a segunda ou a primeira? Uma vale tudo nessa discussão, nós temos até julho para discutir isso e referendar isso, né? Então vamos conversando, o acerto é esse, comigo. Senador, agora, a governadora vinha falando nos bastidores, com seus interlocutores, vários interlocutores do governo vinham comentando também, até nesse momento da articulação com o MDB, que o MDB poderia até indicar o candidato a vice, mas não Walter Alves, porque ficaria um excesso de Alves nessa chapa. Fátima, que se elegeu em 2018 com todo aquele discurso de combate às oligarquias, primeira governadora de origem popular, ela agora chega em 2022 com 2 Alves, um na vice e um para o Senado. Não é Alves demais? Ô Tiago, quem observa isso de forma muito superficial pode até concluir isso, mas veja, Alves não é um partido. Nesse caso são 2. Alves não é um partido, né? Justamente, são 2 partidos diferentes e são pessoas, inclusive, com trajetórias políticas diferentes. Uma época, na história do Rio Grande do Norte, bem recente, e eu já estava aqui e sei disso, onde Carlos Eduardo perfilava-se do lado de Lula, do lado de Vilma, né? E do lado de Fátima. Então, e aí ele teve um lapso ali no meio daquela eleição de Bolsonaro, onde ele aparece esperando que Bolsonaro vá fazer um grande governo e pedindo voto para ele. Isso é problema dele, ele tem que se explicar quanto a isso. Mas ele pode perfeitamente dizer, olha, realmente naquela hora acreditei nesse processo, havia toda uma onda antipetista por conta daquela história da Lava Jato, que é uma grande cortina de fumaça também, né? Que acabou se verificando um processo persecutório, começou bem, tentando investigar, se venderam como investigadores de corrupção, mas depois veio aí que o resultado foi esse, né? Acabou se dissolvendo completamente em atos completamente ilegais e inconstitucionais, perseguindo pessoas politicamente e deixando livres os verdadeiros criminosos que estão lá com as suas tornozeleiras, milionários, né? Devolvendo parte do dinheiro que pegaram, né? E desfrutando a vida. Tudo por quê? Para prender Lula como símbolo, etc e tal, não competir a eleição, é tudo a história que a gente já conhece. Então, recuo nesse sentido pode existir. Quem tem que se explicar é o personagem que está lá, né? E nós, como coletividade, de novo, no time governo contra o time não governo, no time anti-Bolsonaro contra o time pró-Bolsonaro, nós temos que juntar todo mundo que quer ser anti-Bolsonaro e a favor de Fátima. Esse é o embate. Agora, eu vou concordar com tudo que Carlos Eduardo fez ou faz na vida? Não. Eu não preciso concordar, Isolda não precisa concordar nem comigo, que estamos no mesmo partido. Então, esse é o jogo político, ele é diferente, ele não é maniqueísta, ele não é tudo ou nada, ele não é preto e branco, ele não é os extremos. Quanto mais a gente puder amalgamar, ganhar força, Lula com Alckmin, poxa, que mais coisa estranha para quem passou um tempo fora, voltou, aí vê Alckmin falando de Lula, do lado de Lula, pode parecer estranho, mas você tem que compreender tudo que se passou no meio do caminho desse processo. Por que Alckmin agora abraça Lula? Porque abraçar Lula para ele é essencial, porque ele é um democrata. Ele é um cara que está do lado da democracia. Então tem valores acima das dissidências que fazem a gente se juntar. Ocasionalmente, veja que é ocasionalmente. E eu não vou me furtar a dizer que pode ser que daqui 4 anos a gente esteja separado também, de novo. Porque será da política. O importante é você ser coerente com as suas posições e ir mudando de acordo com a história e com o contexto. Ter sempre justificativas plausíveis, convincentes ao eleitor de que você mudou para evoluir e não para se agarrar, para fazer demagogia, para fazer fisiologismo, que essa é a parte ruim. Esse é o centrão. Lembrando que daqui a 4 anos, se Carlos Eduardo quiser ser, uma vez eleito senador, querendo ser candidato a governador, aí o senhor assumiria, né? Sim, mas essa é a natureza da suplência. O Senado é uma eleição majoritária. Então ele tem, para que as pessoas às vezes não sabem. Assim como se Bolsonaro sair, assume Mourão, como é majoritária, tem um vice. O suplente nada mais é do que o vice do senador. A diferença é que tem 2 vices. São, exatamente. Senador, não sei nem por que criaram isso, mas a verdade é essa. Senador, acho que na época os senadores eram muito velhinhos, aí já achavam que podiam perder 2, né? Segunda-feira o senhor esteve lá no jantar, né, com o ex-presidente Lula. A foto foi divulgada, a gente
Vicente Milka vai até colocar pra gente ver novamente essa imagem. O senhor com Walter Alves, Garibaldi, Lula, na foto também está o senador, o deputado Isnaldo Bulhões, e tem um outro parlamentar também. É o vice-presidente do PT, o nosso Márcio. Isso, Márcio. E aí, o que foi discutido nesse jantar, senador? Olha, foi fechada a aliança naquele momento ali? Lula deu a bênção dele para... Não, Tiago, na verdade o jantar ele foi organizado por um grupo de senadores, inclusive Randolph, eu, o senador Paulo Rocha, como líderes, ele líder da oposição, eu líder da minoria e o líder do Partido dos Trabalhadores, com outros líderes, inclusive do PMDB, alguns do PMDB que vieram tratar também de assuntos desse tipo dos seus estados. Foi na casa do senador Eunício, né, inclusive. Minas e outros lugares. Ex-senador Eunício. Senador Eunício, exatamente. Cedeu a casa lá gentilmente, ele tem uma casa grande, enfim, tinha condição logística de abarcar todo mundo, já tem, né, essa experiência de receber o pessoal, então fizemos essa reunião lá. E o início dessa história começou numa outra visita do presidente Lula a Brasília, onde não foi possível fazer esse encontro. O encontro qual era? Era aproximar alguns senadores que simpatizam com Lula e outros até que não o conhecem, né, de Lula. Ouvir Lula como candidato posto à presidência, o pré-candidato posto à presidência da República e líder importante do Brasil. Né, um novo Lula, um Lula que passou por tudo que ele passou, etc. e tal. Então alguns queriam revê-lo e outros queriam conhecê-lo, não o conheciam. Fizemos esse arranjo, não deu certo, aí ficou remarcado para essa vez. Evidentemente que, por natureza, o encontro acabou servindo também para que ele sentasse em alguns grupos e tentasse pegar a impressão própria, não filtrada por interesses locais, etc. e tal, de cada um daqueles grupos, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, de outros estados. Estava o Espírito Santo, que estava lá, o senador Contarato, a senadora Rose. Então ele foi fazendo uma conversa, que foi um tempo bastante longo, não foi só um jantar, né? Onde Lula pôde conversar em pé, individualmente, inclusive com alguns senadores, com cada dessas situações sendo descritas para ele, e depois fez uma conversa, depois aí sim de jantar, sentamos todos numa grande roda lá, e Lula falou dos planos dele, das coisas que estavam acontecendo, alguns interpelaram sobre as coisas que ele tinha dito, que tinha tido aí mal entendidos ou interpretações diferentes, como é que ele deveria se portar. Então assim, foi um encontro de igual para igual, porque os senadores falam no mesmo nível com o presidenciável ali naquele momento. Mas a possível chapa, Walter Alves vice, Fátima governadora, entrou na debate. Isso já também estava sendo encaminhado, como você disse, desde a época que Lula esteve aqui, foi inclusive jantar lá em casa, no dia seguinte foi almoçar com o senador Garibaldi e com o deputado Walter. Essa conversa vem sendo conduzida com toda a parcimônia, com toda a responsabilidade, pelo Gabinete Civil, pela governadora, pelo Partido dos Trabalhadores nacionalmente também, tanto que Márcio estava lá conosco, a presidenta Gleisi também estava lá conosco. Então isso está evoluindo. Eu diria que, sabe aquele negocinho que tem um memezinho que vai enchendo a barrinha? Tá ali até nos 90%, tá praticamente acertado, mas tudo é, como eu disse, a gente tem que se acostumar com isso, tudo é uma construção. Senador, deixa eu pedir licença ao senhor, senão a gente vai tomar uma multa. Vamos para o anúncio de adiamento da Voz do Brasil. Tem em multa? 90 segundos a gente tá de volta. Tinha acabado assim. De acordo com a Lei de Flexibilização número 13.644/18, exibiremos hoje a Voz do Brasil às 21 horas. ZYD 517 FM Nordeste Limitada 98,9 MHz Natal, Rio Grande do Norte. Uma empresa do grupo Raio Natal. Estamos apresentando Repórter 98. Repórter 98. Oferecimento. Não tem plano? Tem Multimedical. 50 anos. Fazendo histórias, preparando futuros. O mundo vem se transformando nos últimos 50 anos. O SEI vem fazendo histórias por meio da transformação de vidas, carreiras e gerações. Um trabalho que se tornou referência, não apenas pelo crescimento, somos referência em educação. Nossa evolução nos prepara para o futuro, sempre educando para o pensar. Nosso SEI, 50 anos, fazendo histórias, preparando futuros. Quer saber como ter uma vida financeira mais organizada? Uma vida sem perrengue? Então anota aí. No portal BB Seguros você aprende dicas úteis para descomplicar sua vida e conquistar os seus sonhos. É só acessar anotaí.bbseguros.com.br. É para proteger, planejar, cuidar e guardar. Para organizar direitinho, BB Seguros.
Repórter 98. Estamos de volta com o Repórter 98, 19h01. Aproveitar e pedir aqui ao senador, né? Ele é senador, pra ver se muda essa legislação lá pra gente ser desobrigado a fazer esse anúncio, né? Eu acho difícil desobrigar. Eu acho até importante a Voz do Brasil, se quiser. Também acho minha opinião sincera. Acho que o anúncio, existe alguma flexibilidade nessa questão do anúncio da programação, mas a gente vai até checar, vou até checar e mando pra você. Obrigado, senador. A 98 agradece. Olha, a gente que segue aqui o nosso papo. Hoje à tarde, União Brasil oficializou Luciano Bivar como pré-candidato à presidência, colocando aí um ponto final aí, será que é um ponto final? Nas possibilidades de Sérgio Moro ser o candidato da legenda à presidência. E dia 18 de maio tem a possibilidade de União Brasil, MDB, Cidadania e PSDB anunciar um candidato único. Há possibilidade, se fizer a federação, né? A grande expectativa vai ser por conta do dia que vão anunciar o Emael, que é sempre um evento... Não, Emael já apareceu, né? Na pesquisa de onde que é. Já pontuou ontem. Deve fazer alguma coisa, alguma convenção, alguma coisa interessante com aquela musiquinha dele. Bom, Sérgio Moro tá lá, né? Vai pra federal, então? Senador, ele disse que não, né? Ele disse que só é candidato a presidente, a deputado federal ele não é. Senador, o senhor que circula lá em Brasília, do Congresso, o que é que Sérgio Moro tem que não consegue ficar em lugar nenhum? Não ficou no Podemos, foi pro União Brasil, não conseguiu também ter o espaço que ele queria para ser candidato à presidência. Tem uma certa alergia ali a Sérgio Moro nos líderes desses partidos? Sérgio Moro é um idiota útil. Enquanto ele foi útil, ele foi turbinado. Mas continua idiota. Então, como ele não é mais útil, ele não pontua mais nada. Então, quem está com ele, obviamente, não é idiota. Acredita e ainda acredita em alguma forma que ele fez um trabalho bom. E isso é perfeitamente compreensível, porque teve muita mídia, teve muita compreensão daqueles momentos. Mas o fato é que tudo que ele presidiu ali, inclusive o próprio processo, que é o erro em si, né? Quer dizer, um juiz não pode presidir processo, conduzir, né? Orientar procurador, nada disso, tudo ele fez errado, né? Prender pessoas e depois torturar psicologicamente para que a pessoa dedure uma pessoa acima dela, enfim, tudo errado, tudo que ele fez foi anulado. E a candidatura dele também vai ser anulada pelo povo, pelas pessoas e pelos partidos. Simplesmente ele não tem mais utilidade nenhuma. E segue a polêmica do Viagra, viu, Mulatinho? O presidente Jair Bolsonaro falou sobre o assunto, né? Em uma reunião com pastores em Brasília. O presidente Jair Bolsonaro, o áudio da reunião é muito ruim, nem vamos colocar não, viu, Alex, porque o áudio realmente não foi legal porque foi gravado de um celular, mas o presidente diz assim, 35 mil comprimidos de Viagra é quase nada, né, pro universo das Forças Armadas. E aí quem foi na mesma linha hoje foi o vice-presidente Hamilton Mourão. Ele disse o seguinte, abre aspas, então eu não posso usar meu Viagra, pô? O que são 35 mil comprimidos de Viagra para 110 mil velhinhos que tem? Não é nada. Fecha aspas. Mourão relativizou a compra do Viagra, disse inclusive, viu, Mulatinho, que mesmo que seja para tratar disfunção erétil, ele não vê um problema. Ele pontuou que a assistência em saúde tanto dos militares quanto dos seus dependentes, ela é feita não apenas com recursos da União, recursos públicos, mas os recursos dos próprios militares, né, que contribuem para o seu regime lá, para o serviço de saúde. Então ele acha que é direito, é legítimo, e ele acha que tá pouco aí os 35 mil comprimidos. Sua análise, Mulatinho? Eu não vejo problema nisso, não. Na compra do Viagra? Rapaz, tem uma unidade de saúde lá. Se o cara prescreveu. Não, a questão é o preço e qual é a utilidade disso. É outra coisa. Mas a unidade de saúde, você causar um escândalo porque tem Viagra nas Forças Armadas. Não, é para esse fim especificamente falando. Meu amigo, você mesmo noticiou. Não, para hipertensão sim. Mas não é só para isso. Tanto mas ele falou. O vice-presidente disse, pode até ser para isso. E se fosse, não teria problema. E eu também não vejo problema, não. Não, aí eu acho que... Rapaz, meu pai já dizia, rapaz, a pior coisa do mundo é o caba ser broxa. Não queira não, meu filho. Não queira não. Bom, falando claramente, não, o homem quando perde a função erétil, tchau, babau. Vamos criar o Bolsa Viagra. Eu acho que a gente tem que criar o Bolsa Viagra. Eu acho. Mas porque com milímetro o povo não pode. O que eu acho que tem que avaliar. Eu acho que deveria estar até no SUS. Viu, senador e Mulatinho? O que eu acho é o seguinte: o usuário do serviço público, do Sistema Único de Saúde, tem direito de chegar no posto de saúde e recolher lá o seu Viagra, aquele que tem disfunção erétil? Eu acho que deveria ser uma... Poderia... Não tem. Não pode que o militar pode.
Não tem a prótese mamária? E prótese peniana? Mamária, não Aí tem que regulamentar. Então, claro, tá aqui o senador da República pra isso. Mas hoje não é. Que eu tenho prótese peniana? Não. E se precisar, bombinha, né? Olha, eu vou voltar a dizer o que eu disse ontem aqui. Olha, a compra de Viagra pelo setor público para tratamento da hipertensão arterial pulmonar, ela é comum. Parnamirim fez compra no passado, a gente noticiou já isso aqui. Hoje eu estive olhando lá, o governo do estado comprou Viagra, só que comprou na dose para tratar a hipertensão arterial pulmonar. pulmonar. Da dose, exatamente. Eu dei uma olhada lá, o estado comprou no ano passado 1.000 comprimidos de Viagra de 20 miligramas, e é que é a dose indicada para o tratamento da hipertensão. É aquela diferença da aspirina. Agora, tem uma aspirina também que o hipertenso, o cardíaco toma, que é diferente da aspirina normal. É a mesma coisa. Você compra o outro não é para aquilo. Então, não há dúvida e questionamento com relação à compra do Viagra para tratamento desses problemas de saúde. Agora, para tratamento da disfunção erétil, a gente tem que ver, o cidadão comum tem direito a acessar esse recurso? Não tem, né? Então, por que como militar pode? E aí eu acho que o grave é o vice-presidente Mourão relativizar isso aí. Pois trata como saúde pública, os velhinhos felizes são bons. Não, isso não há dúvida nenhuma. O Mulatinho está certo em relação a isso. Pode ser que a gente... Isso é uma discussão que tem que ser feita publicamente, assim, se vale ou não vale ter aquilo, se vale de cirurgia estética de um tipo ou de outro, se vale prótese ou não prótese. Mas a questão é sobrepreço, é conveniência e a segregação do grupo, né? É para uns. É bom lembrar que o Ministério da Defesa comprou cerveja Heineken. Colocou nos editais que a cerveja que ele comprava tinha que ser Heineken. A carne era tal e tal, e não sei o quê. Então era assim, parece um churrasco de família, né? O churrasco dos tiozinhos do Zap com alcunha militar, né? Compra cerveja Heineken, tem que ser Heineken, a carne é essa e tal e tudo, e no final ainda compra uns Viagrazinhos, umas proteínas para quem precisar. Heineken para Amstel. Então, nesse caso, uns 30% mais barato, inclusive. Sem a propaganda que eles não estão pagando a gente da cara. Mas enfim, eu acho que o grave aqui é o seguinte. O Latinho gosta por causa da estrelinha vermelha na Heineken. Né? Mudei pra vendo? Amstel, Eu também. Ele mudou pra Amstel por causa dele. É Amstel ou Stella? Amstel também tem. Amstel. Duas tem a estrelinha. Né? Que nem o Botafogo. Voltando. Vem cá, mas olha, o grave não é o seguinte, por menor que seja a questão, é aquela história do ligeiramente grávido. Então, a corrupção pequena pode, a grande não pode, não sei o quê, não é bem, esse debate é completamente infrutífero, né? O que vale aqui é o mesmo que se aplicava, o que se falou do PT na época. Diz, o PT sempre lutou contra a corrupção, falava e tudo, quando chegou no governo teve escândalos de corrupção. Qualquer governo tem escândalo de corrupção em qualquer lugar do mundo. Não é? Então, a questão em todo lugar, sabe, senador? Quando porque tenta se passar uma imagem de que as Forças Armadas são imunes a qualquer tipo de desvio, de corrupção, isso, aí que eu ia ou de chegar. prática irregular. Tem aí corrupção na igreja, no Senado, nas Forças Armadas, tipo de igreja. em qualquer lugar tem. Então, assim, aqui são dois níveis de estatura, né? Diz, um presidente que diz que aos tantos e tantos dias, todo dia ele conta e diz, estamos tantos dias sem um escândalo de corrupção, completamente inverídico, porque há vários, né? E essa questão das Forças Armadas, dizer, olha, é incólume, não faz, não comete desonestidade, quando a gente já teve no passado e no presente questões com obras, questões de todo tipo, né? Saíram vários, o próprio Pazuello, não sei se você se lembra, quando foi escrutinado lá depois na CPI, descobriu-se que ele tinha gerido várias coisas no Rio antes de ser ministro da Saúde, em que ele tinha, né, prevaricado várias vezes e deixado passar várias coisas lá. E tudo isso está sendo sempre investigado. E aí a justiça, as forças todas coercitivas nesse sentido, que vocês sabem que demora mais para agir do que meramente botar no jornal, né? São 7h10, deixa eu dar um recado aqui, senador. A digitalização mudou o mundo, assim como o mercado de pesquisa. Chegou um novo instituto, diferente de tudo que você já viu. É o DataVero, um novo conceito em pesquisa. O DataVero utiliza uma plataforma digital que é possível rastrear, onde é possível rastrear a localização de cada pesquisador. Ou seja, você sabe exatamente onde a pesquisa está sendo feita e monitora o andamento em tempo real. Isso é agilidade e transparência. E tem mais, no Instituto DataVero, o cliente, aquele que contrata a pesquisa, tem acesso à plataforma digital, recebe uma senha para acompanhar tudo em tempo real. É auditoria permanente. Quer informações de Vero? Instituto de Pesquisa DataVero. O governo resolveu dar reajuste, Mulatinho, de 5% para todos os servidores, né? Já está fechado isso aí, mas há uma queixa muito grande por parte dos servidores de que isso não repõe nem metade das perdas inflacionárias para todo o funcionalismo. Tem a questão do impacto financeiro, né? O governo calcula em torno de 6 bilhões
por ano, sendo que só tinha reservado pouco menos de 2 bilhões. A ideia inicial era dar só para os policiais, né? Aí os outros servidores se levantaram contra isso. O governo decidiu então dar para todo mundo 5%. A partir de quando? Não, aí está definindo, né? Mas seria a partir do segundo semestre, né? Seria a ideia, a partir de julho. E aí, senador? É como? Vai passar isso aí? De novo, voltamos à mesma história. É o Estado mínimo, né? Você governar não é como estar numa empresa. Governar você já começa com limites. E os limites são autoimpostos, né? Porque o tempo todo você tem gente ainda, né, falando que o Estado não pode estar presente nas coisas, não pode ter dinheiro. Você tem que pagar menos imposto, que tem muita roubalheira, que tem isso, que aquilo, outro e tal. Então você tem que, ao invés de combater a doença, você fica falando dos sintomas e tentando combater o sintoma. O problema da falta de dinheiro nos estados, de não poder fazer nem estrada, nem pagar exatamente o que cada servidor merece ou reivindica, é exatamente isso. Agora, fora isso, é a negociação normal. Um pede alto, o outro dá o que pode. Agora tem duas queixas. Primeiro, dos servidores em geral, que acham que 5% é pouco, e a queixa específica dos policiais, dos delegados, que esperavam do governo Bolsonaro uma atenção especial. Diferenciada. Hoje, inclusive, a Associação dos Delegados de Polícia Federal soltou uma nota de repúdio, criticando o governo pela falta de compromisso com a categoria, e segundo a ADPF, Associação dos Delegados de Polícia Federal. Tem uma categoria que eu acho que não pode reclamar do tratamento que o governo do estado tem dado, é essa da segurança pública. É claro que está sempre muito aquém, como eu disse aqui, tudo está sempre muito aquém do desejado. Mas a governadora tem prestigiado muito, feito promoções, trazido novos profissionais, equipado a polícia, usado os dinheiros federais também que chegam convenientemente. Eu acho que, claro, faz parte da atuação de um sindicato reivindicar o tempo todo, estressar o processo, né? Tentar conquistar o máximo possível, mas chegar a dizer ou deplorar o tratamento, eu acho um pouco de exagero, mas tudo bem, vale tudo na política, é isso aí. 19h13, estamos conversando ao vivo aqui com o senador Jean Paul Prats, também com o Alexandre Bulatinho aqui no Repórter 98 de hoje. Deixa eu dar um recado para você que está nos ouvindo. Vamos combinar, né, gente? O pior motorista, motociclista ou pedestre é aquele que não quer ver. No trânsito, o respeito é obrigatório. Se você é do tipo que comete pequenos deslizes no trânsito e acha que nada de ruim vai acontecer, é só questão de tempo, viu, gente? Basta um segundo de distração e pronto. Grandes acidentes acabam com o dia e o pior, com a vida de muitas pessoas. Então você que está no trânsito ouvindo aí o Repórter 98, preste atenção. Não use celular. Se for dirigir, não beba. Respeite os limites de velocidade e use sempre o capacete. Ninguém merece sofrer, nem pelo bolso, nem pela vida. No trânsito, o respeito é obrigatório. Uma campanha do Detran do Rio Grande do Norte. O Detran, inclusive, fez um ajustezinho aí, que você lembra, eu tirei uma onda desses dias aqui, a maioria das propagandas se você for beber, não dirija. Eles agora inverteram, se for dirigir, não beba, né? O estímulo para a pessoa também não beber, e não só o não dirigir. A inversão aí da lógica. O novo presidente da Petrobras tomou posse hoje, né? E no discurso dele, ele defendeu a manutenção da política de preços da Petrobras. Claro, senão seria demitido na hora. O senhor José Mauro Ferreira Coelho tomou posse hoje à tarde, depois de muita confusão, né? Vai, não vai, o Conselho de Administração se reúne, horas e horas de reunião. José Mauro Ferreira Coelho é o novo presidente da Petrobras. Senador Jean teve um destaque nacional, uma projeção nacional na discussão dos projetos que modificaram ali a tributação sobre o setor de combustíveis. Como é que o senhor vê, senador, essa troca do comando da Petrobras e já esse recado do novo presidente de que não vai ser modificada a política de preços? Tiago, eu conheço o Zé Mauro, ele foi secretário do Ministério das Minas e Energia na época do governo Temer, antes já vinha de carreira de lá, foi encontrado, né, assim, na ausência de outros nomes, e eu tenho certeza que o Zé Mauro discorda disso. Eu ouso dizer que eu tenho certeza absoluta que no fundo, o Zé Mauro é um cara que sabe perfeitamente que o setor não pode, no Brasil, praticar preço de paridade de importação. É bom que se explique direitinho o que é isso. Isso não é paridade internacional. Não se trata aqui, eu e outros, de preconizar que o Brasil se isole do mercado internacional de petróleo praticando preços completamente diferentes da oscilação internacional. Mas esse caso da paridade de importação nos impõe, como país autossuficiente em petróleo, praticar preços para todos nós cidadãos e para a economia brasileira, preço de produto importado 100%.
Paridade de importação quer dizer que a gente está pagando o diesel e a gasolina na bomba igual ao preço de Roterdão ou de Houston, mais os custos de colocação desses produtos no Brasil. Como se a gente não produzisse nenhuma gota de petróleo e como se a gente não refinasse uma molécula de hidrocarboneto para transformar em produto derivado. E o risco de desabastecimento, senador, que falam que zero, não haveria existe, caso houvesse essa mudança? É mentira. Isso é mentira. Isso é fantasma. Não existe isso. O risco de desabastecimento está acontecendo agora com o PPI e com a privatização e a venda da BR Distribuidora, que se você não sabe que está nos ouvindo, os postos Petrobras em todo o Brasil não são mais Petrobras. Eles só têm a marca cedida pela Petrobras por um tempo. Eles não são mais da Petrobras. E as bases de distribuição, que é de onde sai o seu produto, por exemplo, aqui em Guamaré, aqui em Natal tinha uma, enfim, de todo o país. As bases que estão localizadas em Sinop, em Madre Deus, no Acre, nos lugares mais improváveis, mercados mais incipientes e distantes do Brasil, eram da BR. Essas bases vão deixar de existir, porque elas não dão lucro. E essa empresa hoje é privada. Então o desabastecimento não é esse da importação nem do PPI. É o desabastecimento de ter vendido a rede capilarizada que só a BR tinha, de chegar no Juruá lá do Amazonas, de chegar nos confins do país com um preço de combustível mais ou menos parecido com o centro de São Paulo do Rio de Janeiro. Esse é um modelo que nós escolhemos lá atrás e é um modelo que está sendo desmantelado por esse governo. Senador, agora uma mudança, uma eventual mudança... Vem de Temer para cá. De Temer para cá. É, um eventual 2017. Desse copiando do outro. Na verdade é a mesma coisa. Não há impedimento de mudar isso? Há impedimento, não há impedimento legal. É isso que eu ia falar. Mas legal. As repercussões de uma mudança nessa política de preços, uma eventual mudança nessa política de preços, como é que ficam os próprios acordos estabelecidos pela Petrobras, o próprio compromisso estabelecido com os acionistas, como é que fica essa repercussão de uma eventual mudança dessa, senador? Fica do jeito que era antes de 2017, toda a história do Brasil, não só governos do PT, desde Getúlio até hoje. Toda a vida nós nunca vivemos PPI. Nós nunca vivemos num ambiente como se a gente importasse 100%. Mesmo quando a gente importava 80% do produto que a gente precisava, na década nos governos militares. Se lembra dos governos militares, os mais velhos vão lembrar, que o Cid Moreira e o Sérgio Chapelin anunciavam no Jornal Nacional: vai haver reajuste à meia-noite de hoje. Aí saía todo mundo para a rua com seus carros, faziam aquelas filas enormes para abastecer, porque à meia-noite teria reajuste. O preço era controlado pelo governo diretamente. Aí ao longo dos anos 80, 90, nós fomos conquistando mais parcela do petróleo produzido no Brasil, fomos começando a praticar um preço um pouco mais livre, mas nunca totalmente livre, a ponto de ser o preço da importação de um produto que você produz aqui. Então isso foi um erro, um teste que foi feito pelo governo Temer sob Pedro Parente como presidente da Petrobras, que levou ele inclusive a ser demitido, vocês lembram disso? Que levou a greve dos caminhoneiros, que foi o primeiro sintoma altamente traumático. O governo se arrependeu terrivelmente daquele teste, aquilo foi um laboratório mal sucedido, gerou a greve dos caminhoneiros, que levou o governo Temer à derrocada completa. Se alguém tinha ainda uma esperança que aquele governo, depois de golpe institucional e tudo isso, desse certo, com a greve dos caminhoneiros acabou. E o governo Temer entrou para a história, terminou melancolicamente culpando a greve dos caminhoneiros. Na verdade, a culpa não foi dos caminhoneiros, a culpa foi do próprio governo, que instituiu pela primeira vez na história de rompante um preço internacional de importação. E aí acabou com aquele governo. E de lá para cá o governo Bolsonaro manteve isso. Por quê? Porque a intenção na época, Tiago, de instituir isso, alguém até estava se perguntando, mas por que eles iam fazer só de sacanagem, fazer um preço desse? Por quê? Porque queriam vender refinaria. E queriam turbinar as importações do Brasil. Há grupos de interesse que se movimentam sempre na economia brasileira, em todos os governos. E dessa vez quem dominou foi quem queria comprar refinaria pronta, não queria construir nova, queria comprar as refinarias da Petrobras todas arrumadinhas, bonitinhas, e quem queria importar combustível para o Brasil. Sabe quantos importadores de combustível tinha na época e quantos tem hoje? Na época tinha menos de 10 registrados na Agência Nacional do Petróleo. Hoje são 400. 400. Não precisa dizer mais nada. Né? Senador, agora essa intervenção, né, que o senhor, de certa forma, propõe aí nessa lógica de mercado, não é ruim? O que é ruim? Uma intervenção. Não é uma intervenção. Na lógica de mercado fundamental. Não se interfere em lógica absolutamente nenhuma. A lógica é o contrário. Você produz um produto com a maior parte dos custos, não são todos, mas a maior parte do custeio em reais,
num país que lutou 60 anos atrás dessa autossuficiência, para agora jogar fora e tratar todo produto como se ele fosse importado? Não tem lógica nenhuma. E não estou falando populisticamente, estou falando para o agro, estou falando para o industrial, estou falando para quem precisa disso para gerar energia nas termoelétricas, para a economia brasileira. Se você tiver total insensibilidade em relação ao gás de cozinha, por exemplo, que a maior parte dos brasileiros utiliza e que é um combustível social, imagine que você seja totalmente insensível. Você é um empresário da Faria Lima, está pensando só no seu umbigo lá e nas suas ações que você tem na bolsa, seus bilhões lá de investidos. Mesmo para esse cara é ruim. Eu tenho feito esse périplo na FIE, na CNI, nas federações de indústria, na Fiesp e tal, explicando, porque muitos me perguntam, acabam trazendo para mim essa responsabilidade, talvez você seja uma pessoa influente no governo futuro do PT, como é que você vê isso? Eu digo, gente, não vai ter trauma nenhum. Isso é bom para o país bombou enquanto a gente tinha uma política controlada, organizada de preços internos, porque isso é um mérito nosso. Nós estamos produzindo petróleo aqui, nós temos refinarias aqui, elas têm que nos servir e elas têm áreas de influência definidas. Refino não é igual a barraca de feira. Você bota uma barraca vendendo mamão e bota outra do outro lado e os caras começam a competir pelo preço menor porque aquilo é perecível, eles têm que desovar aquela produção toda. Refino não é assim. O refino, quando você constrói uma refinaria, você designa a área de influência daquela refinaria e elas não se tocam necessariamente. Pouquíssima concorrência pode existir se um cara comprar a refinaria da Bahia e outro comprar a refinaria de Porto Alegre. Eles não vão competir diretamente jamais. Então essas áreas de influência que definem os preços nesses mercados. E quando você vende essas refinarias, acontece o que aconteceu com a refinaria de Mataripe na Bahia. Venderam para um fundo soberano de outro país, não foi nem privatização isso, foi estatização estrangeira. E agora o que está acontecendo? Eles, premidos por essa questão de acionista, financiarização, eles têm que vender o preço mais alto do que o PPI. Olha que absurdo, os baianos estão pagando preço ainda mais alto do que o preço de paridade de importação. Senador, nosso tempo já está se esgotando aqui, são 19 horas e 23 minutos, só temos 2 minutinhos aqui. Dá um abraço aqui a todos os nossos ouvintes. Luiz Carlos Souza coloca aqui: é uma pena perdermos o senador como Jean Paul, mas com certeza um ministério o aguarda. Olha só, Mula, tem um recado dele aqui. Pois é. Tem gente esperando isso, mas, como eu disse, é um trabalho de equipe, é um time, e quem escala o time é o partido, ou no caso de um governo, é quem faz parte do governo. Como o governo ainda não foi eleito, a gente não pode ficar fazendo planos em cima disso. O que eu posso te dizer é o seguinte: eu tenho uma vida própria, privada, independente, não dependo de política, estou nela porque gosto, porque quero, estou no Rio Grande do Norte porque quero também. Aí quero aproveitar para dizer que estou vendo aqui o chat, sempre tem esses caras, forasteiro, é isso, é aquilo, de onde veio, de onde surgiu. Eu vim para o Rio Grande do Norte há 22 anos atrás trabalhar com petróleo. Adotei o Estado me adotou. Sou cidadão honorário à unanimidade da Assembleia Legislativa. Tenho muito orgulho de ser um potiguar adotado, como aliás outros políticos aqui bem conhecidos também nasceram no Rio de Janeiro. Inclusive, que eu não sou daqui não, mas adotei o Rio Grande do Norte. Outras figuronas aí que nasceram no Rio de Janeiro, ninguém faz. O próprio Stevenson nasceu no Acre, alguém fala disso? Então não tem isso. A governadora nasceu na Paraíba, qual é o problema? Nós estamos construindo o Estado. Nosso tempo se esgotou, infelizmente. Quero agradecer demais sua presença aqui no Repórter 98. Fazia tempo que a gente estava querendo esse papo. Volte de novo aqui que a gente tem muito assunto para debater. Com certeza. Obrigado, senador. Obrigado a todos, boa Páscoa. Mulatinho, boa noite. Boa noite especial à torcida alvinegra do ABC. Vou repetir, viu? Alô Deus, a frasqueira te agradece, Senhor. E agradecer ao Alisson. Boa noite especial ao amigo e à amiga ouvinte do Repórter 98. Boa Semana Santa. Boa Semana Santa, bom feriadão pra todos. Tem mais notícia pra você lá no portal da 98, 98fmnatal.com.br. O Repórter 98 volta segunda-feira no mesmo horário, no mesmo local e no mesmo canal. Boa noite a todos. Tchau, tchau. A 98 FM apresentou